Olá, corredor, bem-vindo! Você já terminou uma corrida ou um treino com as pernas super cansadas e completamente a arder? Parabéns! Você conheceu o limiar de lactato. Mas o que é isso do limiar de lactato e como o podemos treinar para termos uma corrida mais rápida e mais eficiente? É isso que vamos falar no vídeo de hoje. O limiar de lactato é o ponto a partir do qual o corpo começa a produzir mais lactato do que aquele que consegue remover com a corrida. E esse ponto acontece quando nós estamos a correr a uma intensidade alta, mas ainda sustentável. Quando nós ultrapassamos essa velocidade, então começamos a acumular cada vez mais lactato e não conseguimos removê-la através da corrida, e então começa a haver um acumular de lactato nos músculos e, portanto, nós começamos a acumular aquela fadiga. Passado esse limite, torna-se cada vez mais difícil nós conseguirmos suportar aquele ritmo de corrida e começamos aos poucos a ficar cada vez mais cansados e chega um momento em que nós não conseguimos correr mais. Imagina uma situação em que nós vamos num barco e de repente começa a chover e começa a acumular água dentro do barco. Se a chuva for pouca, nós conseguimos ir tirando a água do barco e as coisas vão se resolvendo. Cada vez que chove mais e mais e mais, a água começa a acumular-se porque nós não temos capacidade para tirar tanta água do barco e acabamos por ir ao fundo. E é isso que acontece com o limiar de lactato. Nós pretendemos correr rápido e, portanto, isso implica que, conforme nós vamos aumentando a velocidade, o lactato que é produzido é cada vez maior. Mas chega a um determinado ponto em que aquele lactato começa a acumular-se porque o corpo também não consegue removê-lo e tirá-lo do corpo. E isto é o que acontece com o tal barco que nós estávamos a falar. Conforme a chuva vai aumentando, cada vez chove mais, nós vamos perdendo a capacidade de retirar a água e, portanto, deixamos de conseguir manter-nos à tona da água, não é? O objetivo deste vídeo é nós explicarmos formas de aumentarmos o tamanho do nosso barco. Portanto, se o barco é maior, portanto, também vai conseguir suportar mais água. E, por outro lado, também conseguirmos treinar para conseguirmos suportar um limiar de lactato elevado, ou seja, nós conseguirmos ter uma resistência a esse lactato e não nos sentirmos tão cansados. E além disso, também vamos tentar, através deste vídeo, nós arranjarmos formas de conseguirmos tirar cada vez mais água do barco, porque mesmo que esteja a chover mais, nós também que temos mais capacidade para retirar essa água e, neste caso, retirarmos o lactato que vamos produzindo. Nós, ao corrermos mais rápido, vamos acumular mais lactato, mas se nós conseguirmos, através do treino, preparar o corpo para retirar esse lactato, acabamos por também conseguir correr mais rápido, e é esse também um dos objetivos deste vídeo. Então, antes de tentarmos treinar para melhorarmos o nosso limiar de lactato, importa saber como determinar o ritmo que nós estamos no limiar de lactato. Uma das formas é através da percepção de esforço. Nós, ao corrermos, temos uma percepção de qual é que é o esforço que nós estamos a fazer. E o limiar de lactato corresponde a uma situação em que nós estamos a correr a um ritmo confortavelmente difícil. Eu sei que isto é difícil de explicar, mas nós vamos a um ritmo que é complicado, mas acaba por ser um ritmo que nós conseguimos sustentar durante algum tempo. Além disso, nós conseguimos também dizer algumas palavras, conseguimos estar a falar, não conseguimos ter uma conversa, mas conseguimos dizer algumas palavras e sentirmos que estamos a fazer um esforço relativamente forte, mas que conseguimos correr entre 20 a 40 minutos sem chegarmos ao fim completamente mortos. E, portanto, é esta a forma que nós temos de determinar o nosso limiar de lactato, usando a percepção de esforço.
Outra forma é através da frequência cardíaca máxima. Se nós soubermos qual é que é a nossa frequência cardíaca máxima, e existem vídeos aqui no canal a explicar como calcular a frequência cardíaca máxima, a frequência cardíaca, se nós formos um treino e estivermos a correr entre 80% e 90% dessa frequência cardíaca máxima, nós estaremos no limiar de lactato. Além da pulsação e da percepção de esforço, nós também podemos determinar o limiar de lactato através do ritmo. E o limiar de lactato corresponde, em média, ao ritmo de uma prova de 10 km feita a um bom ritmo, e o limiar de lactato é ligeiramente mais rápido do que o ritmo que nós fizermos essa prova de 10 km, ou seja, fazendo quase o nosso melhor tempo nessa distância. A melhor forma de nós determinarmos o limiar de lactato é conjugando todas estas formas de cálculo do limiar de lactato, usando o ritmo de uma prova de 10 km, depois aferindo esse valor até pela pulsação que nós temos e até pela própria percepção subjetiva de esforço, nós sabermos que estamos a correr com bastante dificuldade, mas conseguimos suportar aquele ritmo por algum tempo. Então, porquê é que melhorar o limiar de lactato é importante? O limiar de lactato é extremamente importante porque se nós o conseguirmos melhorar, nós vamos conseguir correr mais rápido, por um período mais longo, sem que a fadiga se comece a acumular. Portanto, nós, a partir daquele momento em que nós ultrapassamos aquele limiar de lactato, a fadiga vai-se começando a acumular, porque o lactato vai-se acumulando, o ácido lático vai-se acumulando no corpo. E, portanto, se nós melhoramos esse limite, nós temos este ritmo que nós conseguimos suportar, se agora conseguimos ir a este, então é essencial, porque acaba por ser o objetivo do treinamento de corrida, que é nós melhorarmos aquele ritmo que nós conseguimos suportar por um período bastante longo. Vou agora falar-vos de alguns treinos que são muito bons para vocês conseguirem melhorar o vosso limiar de lactato. O primeiro que vou falar são os treinos ritmados. Sabendo qual é que é o vosso limiar, então se vocês fizerem um treino de cerca de 20 minutos, aquele ritmo, aos poucos vocês vão melhorar o vosso limiar de lactato, porque estão a treinar mesmo no limite, e portanto treinando no limite vão habituar o corpo a treinar àquele ritmo, e depois com o tempo vocês vão conseguindo aumentar esse ritmo, e portanto o treino será 10 minutos de aquecimento, 10 a 20 minutos de aquecimento, esses tais 20 minutos ao ritmo do limiar de lactato, e depois 10 minutos para descansar um pouco. Se correr 20 minutos a este ritmo é muito desafiante para si, então tem a possibilidade de fazer através de treino intervalado. Então vão fazer, por exemplo, também depois do aquecimento, por exemplo, podem fazer 4 vezes 6 minutos ao ritmo do limiar, com 3 minutos de trote leve entre cada bloco. E com isto vocês vão aos poucos habituar-se a correr àquele ritmo, e depois mais tarde então provavelmente até vão conseguir fazer o treino ritmado que nós estávamos a falar há pouco dos 20 minutos. Portanto é uma forma também intermédia, mas também podem ser feitas em conjunto, mas se não conseguem os 20 minutos, tentem com este treino intervalado, que se torna muito mais fácil porque é um período muito mais curto, embora vão repetir mais vezes. A terceira forma de conseguir melhorar o limiar de lactato é através dos treinos longos. Então o que é que podem fazer? Podem fazer o treino longo, dividindo o treino longo em vários blocos, em que podem fazer blocos de 10 a 15 minutos ao ritmo do limiar, e depois, no final desses 10, 15 minutos, então fazem 2 a 3 minutos um ritmo leve, depois desse ritmo leve então voltam a fazer mais outro bloco de 10 a 15 minutos e vão continuando assim, e portanto é uma forma também de usar os treinos longos para conseguir melhorar o vosso limiar. Este tipo de treino é muito útil porque vai simular de certa forma aquele ritmo que vocês vão fazer em provas longas, como a meia maratona ou a maratona,
e portanto vai ajudar bastante a melhorar o vosso grau de resistência a este tipo de ritmo. Como é evidente, nós estamos a falar aqui de alguns treinos que podem melhorar o limiar de lactato, mas isto tudo depende muito da vossa capacidade física e da vossa condição física. E portanto, quando nós falamos do treino ritmado de 20 minutos, se for muito complicado fazer os 20 minutos, tentam reduzir o tempo. Da mesma forma que o treino intervalado, em que nós falamos aqui de 4 vezes 6 minutos, também poderão alterar, em vez de fazer 4 vezes, podem fazer 3 ou podem fazer 2 vezes, porque vai depender muito da vossa condição física, tal como no treino longo. Se 10 a 15 minutos já for muito tempo, então tentem baixar um pouco o tempo para conseguirem fazer o tal treino longo. Portanto, isto temos que adaptar os treinos à nossa condição física, porque senão vai ser complicado. Portanto, isto não é uma receita de bolo que seja aplicada para toda a gente da mesma forma e, portanto, nós temos que adaptar os treinos em função da nossa capacidade. Outras coisas que também ajudam a melhorar, embora de forma indireta, o limiar de lactato é, por exemplo, treino de força. Ao fazerem treino de ginásio, treino de reforço muscular, em que vão fortalecer as pernas, vão fortalecer o core, vocês vão conseguir melhorar a vossa mecânica de corrida, porque vão conseguir suportar durante mais tempo uma postura mais correta e, portanto, isto também vai ajudar depois, quando estiverem a fazer este treino, que é este tipo de treinos que são treinos muito intensos e portanto, vai ajudar depois também a melhorar a vossa resistência a este limiar. Outro aspecto muito importante é a consistência. Nós sabemos que com este tipo de treinos vocês vão melhorar a vossa resistência, o vosso limiar, vão ganhar mais velocidade. No entanto, as coisas não acontecem de um dia para o outro. Nós temos que ser consistentes, temos que treinar aos poucos e ir melhorando aos poucos, porque só assim nós vamos conseguir. Portanto, nós não podemos desistir, há dias que vão ser melhores, há dias que vão ser piores, mas a consistência é extremamente importante. Por fim, é muito importante nos dias em que vão ter treinos mais fáceis, em ritmos mais leves, vocês não abusarem no ritmo, porque estes treinos que nós estivemos a falar vão ser extremamente fatigantes e, portanto, se vocês num dia fazem este tipo de treino e no dia seguinte vão fazer o treino supostamente leve, mas vão correr muito rápido, com muito esforço, vocês não vão conseguir depois, mais tarde, quando necessitarem de fazer o treino longo, depois fazer o treino ritmado, vocês não vão conseguir porque vão estar muito fatigados. Portanto, quando é para correr rápido, é para correr rápido, quando é para correr leve, pouparem-se para depois, quando necessitarem de correr mais leve, mais forte, então correrem mais forte. E portanto, basicamente o vídeo de hoje era este, era explicar a importância do limiar de lactato. O limiar de lactato realmente vai nos limitar um pouco, porque nós sabemos que se ultrapassarmos aquele ritmo, a fadiga começa a acumular-se cada vez mais. E é mesmo um fenómeno fisiológico. É o ácido lático que se vai acumulando no corpo e, portanto, nós não conseguimos livrar-nos dele sem baixar o ritmo. E, portanto, nós queremos melhorar a nossa velocidade, nós vamos ter que melhorar o limiar de lactato, que é para conseguirmos correr rápido e não irmos acumulando fadiga. E, portanto, temos aqui estas formas de nós fazermos a melhoria, que será com os treinos ritmados, os treinos intervalados e depois os treinos longos, também com blocos corridos ao ritmo do limiar de lactato. Portanto, com estes tipos de treinos vocês vão conseguir melhorar bastante. Além disso, o reforço muscular também é importante, treinar leve quando é para treinar leve e, portanto, com este tipo de dicas vocês vão conseguir melhorar e vão ver que vão ser treinos essenciais para a vossa evolução. Agora, se gostaram do vídeo, subscrevam o canal, ativem as notificações, deixem o vosso joinha. Até à próxima e bons treinos.